Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre um dos temas que eu mais recebo pergunta aqui no Foco dos Estudos disparado, que é como conciliar trabalho e estudos, tá bom? Eu vou falar um pouco desse assunto com vocês, vou falar um pouco das opções de trabalho do médico recém-formado, vou explicar para vocês como era o meu dia a dia, como eu encaixava o meu cronograma no meu tempo de estudos e vou fazer também uns exemplos considerando outros tipos de trabalho que são os mais comuns, né, dos médicos recém-formados, que é o trabalho em UBS, postos de saúde e também plantões, tá bom? Então, primeiramente, quando a gente vai pensar sobre isso, conciliar residência e trabalho, eu acredito que você tem que pensar qual é a sua meta para esse ano. Sua meta é realmente passar na residência? É sua prioridade? É seu foco? Ou não? Ou você tem outras metas? A gente sabe que durante a faculdade de medicina muitas vezes a gente passa muitos apertos financeiros, muitas dificuldades. E quando a gente forma, ainda é assim, né? A gente encontra um mercado de trabalho que nos recebe até rápido, assim, comparado com outras profissões. Não vai ser assim por muito tempo, logo isso vai mudar, mas hoje ainda é. E nisso muitas pessoas começam a trabalhar e ficam até afoitas com essa oportunidade de começar a ganhar dinheiro, de ver o dinheiro, de melhorar a qualidade de vida, de comprar ou trocar de carro, enfim, várias oportunidades, né? Que quando a gente começa a trabalhar como médico, a gente começa a ter. Só que você tem que pensar que se sua prioridade é passar na residência, isso daí pode te atrapalhar demais. Eu sempre fui uma pessoa que eu pensei no longo prazo. Eu acho que se eu investisse esse tempo para conseguir passar numa residência concorrida, uma residência que tem potencial para me gerar um futuro financeiramente falando mais confortável, eu acho que esse é um momento de sacrifício, sabe? Eu não tenho filho, só de 4 patas, eu ainda não tenho uma família para sustentar, uma casa. Até tenho a minha, eu vou até explicar isso pra vocês, porque assim, eu acho que depende da realidade de cada um. Tem gente também que sai da faculdade com financiamento, uma dívida grande pra pagar. Tem gente que a família realmente precisa dessa ajuda, entendeu? Então, você tem que ver a sua realidade. Tem gente que não precisa nem trabalhar, que tem essa opção de ficar em casa e ficar só estudando. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu tinha essa oportunidade. Meus pais me deram essa opção de ficar só por conta de estudar. Mas eu achei por bem trabalhar porque eu tinha essa vontade de começar realmente a bancar minhas próprias contas, não depender mais financeiramente dos meus pais. Essa era uma vontade muito grande que eu tinha. E também porque eu acho que não é muito saudável você ficar 24 horas por dia pela função de estudar. Chega um momento também que você não vai conseguir render e estudar 8 horas por dia todos os dias, horas líquidas, né? Então, a minha opção era, sim, eu queria trabalhar, eu queria ter o meu cantinho, eu queria pagar minhas contas, mas a minha prioridade era passar na residência. Então isso implicou que eu tivesse um trabalho que não me desse um retorno financeiro tão grande, tão bom quanto algumas oportunidades que a gente tem. Se você quiser se matar de dar plantão, fazer 25 plantões por mês, você vai ganhar um bom salário, mas você não vai conseguir estudar tão bem, entendeu? Então eu acho que se sua prioridade é passar na residência, controle os seus gastos. Pra mim foram esses 2 anos de realmente controle, calma, para que o dinheiro que eu ganhasse realmente fosse aplicado nos estudos. O gasto que eu tive com os cursinhos era uma parcela grande do que eu ganhava trabalhando, mas eu nunca fugi daquela que era a minha meta, sabe? Era passar na residência, não era trocar de carro, não era comprar um apartamento, não era viajar pra Europa, não era nada disso. Esses anos eu me dediquei pra passar na residência, tá bom? Então aí você vê a sua realidade e tudo na vida é prioridade. Tudo na vida é prioridade. O que for sua prioridade, você vai focar naquilo e fazer, tá bom? Então eu vou falar agora um pouco das opções que nós médicos recém-formados encontramos no mercado de trabalho quando a gente sai da faculdade sem nenhuma especialização, tá? As mais comuns são trabalhar num posto de saúde, numa UBS, numa USF, mais médicos, enfim, algum posto
que aí geralmente você vai trabalhar com uma carga de trabalho fixo, geralmente 8 horas por dia, né, 40 horas semanais, isso depende um pouco do programa e do posto que você se inserir. Era para ser uma coisa só no Brasil, mas a gente sabe que não é bem assim, depende da sua cidade e tudo mais. E outra opção é plantão, seja de PA, de pronto-socorro, emergência, urgência, trabalhar com essa parte que também tem uma oferta maior, né? Outra opção que eu chamo assim dos trabalhos mais tranquilos, eu acho que é a opção ideal para quem quer focar na residência. Eu sei que nem sempre as pessoas encontram essas opções no mercado de trabalho, dependendo da cidade que você estiver, mas dependendo você encontra sim. São essas opções mais tranquilas. Trabalhar como médico do trabalho em uma clínica de medicina do trabalho, trabalhar em plantões de remoção, trabalhar em ambulatórios de shoppings ou clubes, tá? O médico do trabalho, geralmente você vai fazer uma carga ali, 4 horas, muitas vezes meio período. Nesse horário você vai atender, mas é um trabalho que geralmente é tranquilo, não tem muita dor de cabeça para você levar para casa, como nos outros 2 primeiros que eu falei. O plantão de remoção é muito bom, porque muitas vezes você vai ficar na base de remoção, né, de onde tem aquelas ambulâncias que vão fazer transporte de paciente, eventualmente fazer um atendimento de emergência, mas você fica esperando, né? Então, nesse período que você tá lá no plantão, você pode levar seu material e consegue estudar um pouquinho. Outra opção é esses ambulatórios que eu falei, que foi o que eu fiz. Eu trabalhei esses anos. No começo eu trabalhei em tudo isso eu tentei, mas aí surgiu a oportunidade de um ambulatório de clube, e aí eu agarrei com todas as forças. É um trabalho que paga menos, se você comparar essa carga horária que eu trabalhasse em um pronto-socorro, um PA, eu ganharia mais, mas é um trabalho extremamente tranquilo, não tem dor de cabeça, os atendimentos são rápidos e entre um atendimento e outro dá pra estudar bem, assim, dá pra levar o material, e era isso que eu fazia, tá bom? Então essas são as opções aí pra você procurar. Se aqui vai ter gente perguntando como que eu consegui, foi grupo de plantão, é isso aí, gente, a gente vai conversando, eu não tinha indicações, mas eu fui conversando com pessoas formadas, fui me inserindo nos grupos, e no começo eu trabalhei tudo isso. Eu trabalhei em UBS, eu trabalhei em posto, trabalhei em plantão, trabalhei como médica do trabalho, trabalhei em clube, acabei ficando no clube, que pra mim era a melhor opção pra eu poder estudar, tá bom? Então, como que foi o meu cronograma, né? Como que eu encaixava o meu trabalho com o meu estudo? Esse ano, no começo de 2018, que eu era recém-formada, fui trabalhando com tudo isso, fui me encontrando, vi que se eu continuasse dando plantão eu não ia conseguir passar, porque eu não tava atrasando muito as matérias e tal. Foi quando eu resolvi realmente parar. Já tinha feito um pezinho de meia, sabe? Quando eu formei, eu trabalhei Natal, Ano Novo, Carnaval, fiz todos os plantões que apareceram, consegui juntar um dinheirinho e deu para pagar a prova de 2018 e as provas de 2019. Aí eu larguei esses plantões, fiquei só no clube. No clube eu tinha segundas-feiras livres, porque é fechado, e aí eu trabalhava de terça a sexta, 8 horas diárias. Eu entrava 1h da tarde e saía às 9 horas da noite, tá bom? De final de semana, o plantão era das 9h30 às 6h30, e daí no final de semana eu não trabalhava todo final de semana, dependia da escala, tá? Mais ou menos uns 2 domingos por mês eu trabalhava. E com esse dinheiro, como eu expliquei, é um preço por hora menor, mas eu conseguia pagar o meu MED, pagar um apartamento simples pra mim e pagar minhas contas, tá? Então, durante a segunda-feira era o dia que eu mais rendia, era sempre o dia que eu fazia a prova, tá? A segunda e o final de semana era focado naquele cronograma de provas que já tem vídeo aqui no IGTV. Durante os 4 dias que eu tava no trabalho, eu focava no cronograma de apostilas, que, como eu expliquei no vídeo de cronograma de apostilas, era mais rápido, porque era mais revisões e questões, uma vez que eu já tinha lido todas as apostilas nos anos anteriores, tá? Basicamente era assim que eu conseguia estudar. Eu fiz acho que uma média de 5, 6 horas líquidas diárias, mas dava essa média porque de manhã, mesmo os dias que eu trabalhava, eu tinha manhã livre. Então a primeira hora da manhã era revisão, como eu também já falei no vídeo de revisão, e depois eu ia dando conta das matérias e encaixava
perfeitamente. Mas eu vou mostrar pra vocês como se você não tiver essa opção desses trabalhos mais tranquilos, você consegue sim encaixar, tá? Na sua realidade. Uma ideia é se você tiver a oportunidade de trabalhar por plantão, que acaba sendo o trabalho mais cansativo. Por exemplo, quando eu dava plantão das 7 às 7, eu perdi o dia de estudo, eu não conseguia chegar em casa do plantão, eu chegava exausto, não conseguia estudar. Então, tenta reduzir essa carga de plantões. Eu acredito que se você der 4, 5 plantões no mês, já vai ser suficiente, obviamente, dependendo da sua realidade, da cidade que você mora. Eu moro numa cidade pequena do interior, o custo de vida é bem menor do que, por exemplo, se fosse em São Paulo. Então, você faz essa organização e deixa os dias livres que você não tá de plantão pra pegar firme, tá bom? Se você for pegar um posto, eu vou fazer um exemplo aqui. Se você trabalha das 7 da manhã, entre as 7 da manhã e sai às 4 da tarde do posto, uma coisa que você poderia fazer, por exemplo, é chega na sua casa, come, toma um banho, manda um café pra dentro, senta pra começar a estudar 5 horas da tarde. Das 5 às 6, você pega pra fazer suas revisões. Das 6 às 9 da noite, você pega pro seu cronograma de estudos. Vai dar uma média de 4 horas por dia líquidas, que eu acho que é uma quantidade de horas ok, bem razoável. E depois você tem os finais de semana. Eu aconselho que você introduza provas do final de semana desde já, tá? Se você já é um médico formado, se você já fez o cursinho anteriormente, já concluiu um cursinho e tá estudando pela segunda vez, já é sua segunda tentativa de prova, insere treinar por provas na íntegra no final de semana desde já, tá bom? Por exemplo, faz uma prova no sábado de manhã, fica sábado à tarde, domingo de manhã, revisando, aprofundando nos assuntos, como eu falei no cronograma de provas, e depois você descansa o domingo à tarde, domingo à noite, vai pro cinema, vai relaxar sua cabeça, tá bom? Então, assim, gente, tudo dá pra dar um jeito. O importante é foco no seu objetivo. Se você quer passar na residência, toma cuidado para não empolgar, começar a ganhar dinheiro, começar a melhorar a qualidade de vida e deixar a residência em segundo plano, porque vai chegar ao final do ano e você vai se arrepender. Vai ter dia que você vai chegar em casa, você não vai querer ver o material, gente, acontecia isso comigo, mas se você é muito disciplinado, pelo menos uma horinha e meia, você vai fazer. Não tá conseguindo entrar mais nada na sua cabeça, vai fazer questão. Eu tô errando muito, não tem problema, erra, faz ali 1 hora de questão, assiste os vídeos do que você errou, mas estuda um pouquinho todos os dias, tá bom? Basicamente era isso o que eu queria falar pra vocês. Eu desejo pra todo mundo bons estudos. Ninguém falou que ia ser fácil, não vai ser mesmo, mas o que eu puder dar de dicas e tentar ajudar, eu tô aqui. Tá bom?